Olá pessoal, tudo bem? E nós estamos aqui mais uma vez para falar a respeito de algo muito importante, né? Que é o nosso espiritismo. E nós estamos diante hoje de um desafio. Por que eu falo desafio? Porque hoje nós estamos incumbidos de falar sobre o capítulo 3 do livro Céu e Inferno, que fala sobre o céu. Curiosamente, a Terra nesse momento ela está de joelho, literalmente falando. Por que de joelho? Porque passamos por uma situação inusitada. Nós estamos aqui atravessando uma pandemia e estamos entrando para a história da humanidade por conta desse fato novo. São novos tempos, são novas realidades. É uma força da natureza que está aí, botando em dúvidas as convicções que nós amealhamos ou suponhamos que nós tivéssemos, digamos assim, essa convicção até agora, seja essa convicção religiosa, que existe vida depois da morte, que a vida não acaba aqui, seja a convicção do materialista, do ateu, que acredita que nada existe além dessa vida. Chegamos num impasse, chegamos num ponto onde aquele que professa uma religião tem a sua fé colocada à prova, e aquele que tem a convicção de que nada existe passa realmente a duvidar se isso está certo. O que será de alguém que não acredita em nada, né? Como é que deve ser a dor de quem não acredita que a vida continua depois da morte? É algo muito difícil. Eu imagino o quanto deve ser penoso dizer para uma criança que nada existe depois dessa vida. Então esse capítulo hoje sobre o céu, ele veio a calhar. Porque ele veio de encontro a essa realidade que nós estamos vivendo. Todos nós aqui estamos sob o império do medo. Nunca se negociou tanto com Deus como agora. E agora, se eu morrer, eu vou para o céu? Eu vou para o inferno? Existe céu? Existe inferno? A palavra céu, que vem do latim celos, que provém do grego koilos, que significa concavidade, que significa espaço, oco. E na verdade ela é muito maior que tudo isso. Mesmo que nós aqui falássemos sobre o que representa o céu, por mais que a gente falasse, não ia realmente dizer o alcance do sentido dessa palavra. Evidente que em outros povos, ela tem outros termos, mas o significado não é menor que esse. Porque as dúvidas da humanidade até hoje está meio ligada a céu e inferno. Ou seja, o que vai acontecer depois da morte? Então metade das dúvidas da humanidade está nessa palavra. E com certeza eu não vou conseguir falar aqui nem um milésimo do que realmente representa isso. Mas o importante é chamar a atenção de todos nós, como eu disse, essa palavra, esse tema veio a calhar, para a gente refletir sobre o que nós acreditamos, como nós estamos sendo testados, como nós estamos sendo provados. Os povos antigos já falavam em céu, claro, com outros termos, como eu disse. Os egípcios, os sumérios, os hindus, chineses, todos eles têm sua concepção de céu, de divindade. O importante é que em todos os povos, o que está bem definido é que céu está vinculado a uma coisa muito boa e o inferno está vinculado
a algo muito ruim. E como é que se faz para ir para um lugar bom? Obviamente, fugindo desse lugar de tormenta, de sofrimento, que é tido como inferno. E aqui dentro dos nossos estudos, a Ananda está incumbida de falar isso oportunamente aqui no final desse mês. Ela vai fazer uma exposição sobre o que é inferno. Então hoje nós vamos nos ater só o que significa o conceito de céu, dentro daquela doutrina espírita. Que a doutrina espírita é uma libertação de consciência e a gente vai tentar extrair qual que é essa concepção de céu dentro do espiritismo. A concepção de céu ela ficou muito mais clara com a vinda de Jesus. Com a vinda de Jesus, ele derrubou aquela ideia de céu físico. Antigamente, os povos antigos, eles falavam em 7 céus. Os muçulmanos falam ainda hoje em 9 céus. E Ptolomeu, que foi um astrônomo, ele descobriu 11 céus. E no topo desse céu, onde estava a felicidade suprema, que ele chamou de empírio, existia lá a pessoa que conseguisse chegar ao espírito, a alma, que fosse até esse céu, ela tinha uma felicidade... Nossa, que coisa estranha que eu falei agora. Ela tinha uma felicidade suprema e perene. Era eterna, essa felicidade. Ela chegava nesse estágio, chegava até aí, e podia gozar de todas as benesses que esse mundo divino oferecia. Mas tudo isso, todos esses ensinamentos, eles estavam atrelados a algo físico, a uma região, a um lugar. Então era sempre ligada a algo externo, sempre ligada a algo visível. Aí Jesus vem e apresenta para nós a ideia de céu na concepção que ele estava tendo, que estava passando, que o céu não é algo físico. O céu não está atrelado a algo geográfico. Não é um lugar. Ele dizia que ele vinha do Pai e ia voltar ao Pai. E sempre disse, meu reino não é desse mundo. E é um reino de Deus, é um reino de felicidade. Em várias passagens do Evangelho de Lucas e de Mateus, sobretudo Mateus, ele fala que o reino do céu está no interior, está na intimidade do Espírito. O reino do céu ele é uma conquista. Em várias oportunidades, ele pregou que o reino do céu não vem com aparência exterior. O reino do céu não é algo físico. É bom a gente prestar atenção nisso, porque nós que somos espíritas, e viemos aqui na sua maioria de religiões cristãs, e a gente sempre traz arraigado a ideia de que quando a gente desencarnar, a gente vai para esse lugar ou para aquele lugar. Existe a concepção que a gente sempre vai para algum lugar. Isso, quando a gente vem para o Espiritismo, a gente acaba meio que inconscientemente mantendo essa mesma visão. Olha, o Espírita sempre fala, quando eu desencarnar, eu vou para esse ou para aquele lugar. Eu vou para aquela colônia, eu vou para o umbral. E o umbral aqui, ela faz uma correlação com o purgatório. O clero, o cristianismo, a igreja, sempre nos deu essa ideia de céu, de inferno e purgatório. O céu está em cima, o inferno está embaixo. O purgatório nunca disse muito bem aonde fica. Nunca se falou disso, nunca ficou claro onde que fica o purgatório. Com a evolução da ciência, se mostrou que não existe nem em cima e nem embaixo no espaço sideral. A gente pode estar aqui
olhando para cima e fala, ali está o céu. E aqui embaixo está o inferno. Só que durante a rotação da Terra, vai virar tudo de cabeça para baixo, né? O que está em cima fica embaixo, o que está embaixo fica em cima. E essa ideia de céu e inferno, ela se esvai, ela vai por água abaixo. Porque é irracional. Naquela época em que a igreja dominava, quando o clero mandava, os cientistas não podiam se manifestar. Eles não teriam um final feliz se fizessem isso. Com certeza iam acabar na fogueira. E essa ignorância, essa cegueira, ela se manteve durante muitos séculos. Até quando chegou aqui, quando teve a reforma, obviamente, quando com a queda de Constantinopla, a Idade Média caiu e começou a reforma, que Martinho Lutero veio e deu uma outra visão de mundo, mas mesmo assim, uma visão de céu, o cristianismo, a igreja, ela continuou mantendo essa ideia de local físico para feliz ou para infeliz. Local físico para o céu, local físico para quem vai para o inferno. Há um pouco mais de 150 anos, quando o Espiritismo veio para a Terra, chegou aqui, quando Kardec codificou o Espiritismo, essa ideia de céu ficou muito mais claro para nós, embora com outro nome. Mas a gente pode ter uma concepção do que é o plano espiritual, do que é a vida no mundo espiritual. Lá atrás, você para ir para o céu, você tinha que passar pelo juízo final. Você tinha que passar por essa triagem. O Espiritismo vem e fala, não é bem isso. O que Jesus veio dizer não é isso. Porque o Espiritismo é a libertação de consciência. E é o cristianismo redivivo, o cristianismo primitivo, como ele foi passado para Jesus. Essa é a proposta do Espiritismo. É resgatar esse ensinamento de Jesus. Quando a gente vê Atos dos Apóstolos, a gente percebe uma mediunidade muito apurada ali. E aquelas entidades que vêm e trabalham com os apóstolos, onde eles são todos médium, essas entidades elas estão em algum lugar, em algum plano espiritual. E o que é importante para nós espírita? É nós sabermos o seguinte, aonde fica esse dito plano espiritual? Para quem trabalha dentro de uma casa espírita, para quem frequenta, conhece uma sessão mediúnica, várias oportunidades a gente já percebeu aqui mesmo na Seara de Jesus, quando o médium entra em transe, está todo ali trabalhando, o médium entra em transe. De repente, tem uma entidade ali falando através dele, traz notícias do mundo espiritual, e a gente acaba se perguntando, aonde é esse mundo espiritual? Onde fica o mundo espiritual? A gente sempre, como no cristianismo, como no catolicismo, a gente sempre remete a um lugar. O plano espiritual é em tal lugar, o plano espiritual não sei de onde, o espírito desceu, o espírito veio não sei de onde. A gente tem relatos de espíritos, de pessoas que desencarnaram, que vêm através dos médios e falam para nós, olha, sobretudo aqueles que morreram num acidente ou coisa assim, de repente estava num carro, sofreu um acidente, e ela se vê diante do corpo ali no chão. Ela acompanha o resgate, carro de resgate, ambulância, a polícia, todos ali em volta. E ela está olhando para ela está olhando para o corpo, ela está vendo aquele socorrista, aquelas pessoas ali em volta. E aí eu pergunto para vocês, aonde essas pessoas estão que o Espírito está vendo? E aonde que esse Espírito está? Que ele está vendo, o corpo está vendo essas pessoas. O que precisa ficar claro para nós é que todos nós estamos num plano espiritual.
O espírito que está ali desencarnado olhando para o corpo, ele está no plano espiritual. As pessoas que estão vindo ali, que vieram ali socorrê-lo, também socorrer aquele corpo, está no plano espiritual. A diferença é que o padrão, é que a vibração, aquela frequência vibratória do espírito é muito mais elevada do que o encarnado que está ali. Por isso que o encarnado não vê o espírito vê o encarnado, porque o encarnado está com uma frequência vibratória muito mais baixa e é muito mais denso. Por isso que ele não enxerga. Tanto o espírito desencarnado como o espírito encarnado ocupam o mesmo espaço físico. A diferença está na frequência vibratória, sempre nessa frequência vibratória. Então o plano espiritual é aqui. Quando a gente está trabalhando na Seara, por exemplo, uma sessão mediúnica na Seara, em outros centros, que funcionam da mesma forma, quando o médium ele está aqui aparentemente consciente, normal, de repente ele entra em transe. Então, onde é que aquele espírito estava? A gente tem que convir que aquele espírito estava ali. Quando Paulo falou que nós estamos dentro de nuvens de testemunhas, é que esses espíritos, gente, eles estão em nosso entorno. Eles estão no mesmo plano que nós. A gente tem a mania de falar, o espírita, quando eu desencarnar, eu quero ir para tal lugar. Eu quero ir para tal colônia, está muito na moda falar no nosso lar. Quero ir para o nosso lar. Mas onde é o nosso lar? É um plano espiritual. Como é que é feita essa triagem? Para onde que o espírito vai quando ele desencarna? O nosso pensamento e o nosso sentimento nos remete para o lugar onde nós temos afinidade com os outros espíritos. Nós somos atraídos pela afinidade, por aquela sintonia. Por isso que Jesus fala, onde tiver o seu tesouro, lá está o seu coração. O que vai nos remeter à nossa felicidade ou não, são as nossas virtudes. A felicidade ela está relacionada ou correlacionada às virtudes que possuímos. Quanto mais o espírito virtuoso, quanto mais elevado na sua moral, intelectualmente e moralmente, mais feliz ele é. Portanto, tudo isso está dentro de nós. A felicidade ela é interna. Ela não é externa. A externa é a alegria. Externa você compra algo, brinquedo, sapato, carro, você fica feliz. Perdão, você fica alegre. A felicidade ela é interna. A felicidade é do seu espírito, de acordo com a sua evolução, com as suas virtudes. Isso sim te remete à felicidade. Isso sim te remete ao dito céu. O mundo espiritual, bem como a Terra, ela está dividida em camadas vibratórias. É isso que a literatura espírita nos fala. Quando a gente pega o livro Cidade no Além, da Egorina Cunha e o Chico Xavier, é exatamente isso que ela explica, que ela relata. Ela fala a respeito do nosso lar, ela desenha a colônia Nosso Lar, tanto é que esse desenho foi a base para construir o filme, né? O filme, todas aquelas ilustrações do filme, a cidade, foi embasada num gráfico que a heroína fez, que a Egorina Cunha fez, juntamente com instrução, com orientação do Chico Xavier. Então é ali que a gente vê o que é o plano espiritual, como que ele está desenhado. O Mário Frigeri é um outro pesquisador que escreveu As 7 Esferas da Terra e que mostra para nós como que a Terra está dividida. Essa 7 esfera que pega
umbral, perdão, que prega a crosta terrestre, umbral, você tem abismo, e a gente também tem as trevas, que são subcrosta, e vai até uma esfera celestina, uma esfera celeste, onde está um Cristo. Nesse próprio livro Céu e Inferno, no próprio capítulo 3, ele fala a respeito das esferas, dos globos, dos orbes, que todo orbe, ele tem lá a sua humanidade, ele tem lá seres que vivem naquele orbe. Em alguns planetas que são habitados por pessoas físicas, né, biológicas, fisicamente ali, materialmente, existem também as pessoas desencarnadas. Aqui, se nós temos hoje 7 bilhões e meio de pessoas encarnadas aqui na Terra, nós temos pelo menos 3 ou 4 vezes mais, segundo a espiritualidade fala, de espírito desencarnado. E eles estão distribuídos em todas essas camadas. Obviamente, vem espíritos de fora. Claro, vem espíritos às vezes de outros, de mundos superiores. Vem para cá. Mas no primeiro momento, a gente está sempre transitando, a gente espírito, entre todas essas esferas, um pouco mais feliz, um pouco mais infeliz, de acordo com a nossa evolução. Quando a gente lê o livro Libertação, que o Gúbio, com o André Luiz e o Eloy, eles são incumbidos de vir do nosso lar para fazer um resgate, que nada mais é do resgatar o Gregório, que está no mundo, numa cidade das trevas, numa cidade que é uma cidade gregoriana, né? Quando a Matilde, que é um espírito superior, que está acima, um plano superior ao nosso lar, vem e incumbe Gúbio de descer e resgatar o Gregório, veja, são esferas espirituais. Ali nós temos 3 planos. A Matilde é um espírito de escola, um espírito muito evoluído, mas ela mesma diz que ainda tem dívidas a serem resgatadas. Ela incumbe o Gúbio de resgatar o Gregório, que nada mais é do que aquele Papa que instituiu a Inquisição. Ele se encontra no mundo trevoso. Então o Gúbio vem, junto com o André Luiz, e vai até esse outro mundo que é muito mais denso, que é o mundo espiritual, que é o mundo das trevas. E no desenrolar disso, no desdobramento de tudo isso, consegue trazer ele até esse plano intermediário, onde está o Gúbio naquele momento, e a Matilde, ela desce, ela volta e entra nessa esfera, usando de uma substância para se materializar naquele plano, para conseguir fazer esse resgate. Então, nesse livro se reúne ali os 3 planos. Um plano muito superior ao nosso lar, o plano do nosso lar e o plano que está abaixo, muito abaixo do nosso lar, que é um plano trevoso onde está o Gregório. Então, o mundo espiritual, tanto quanto o dito céu, que no entendimento dos antigos eles comportavam graduações, o mundo espiritual comporta várias graduações. São divididos por camadas magnéticas, digamos assim. São vibracionais. De acordo com cada padrão, você pode estar nessa ou naquela esfera. Portanto, 2 pessoas que estão no mesmo espaço físico, uma pode estar no inferno, a outra pode estar no céu. Depende do que ela tem dentro dela. Depende do nível espiritual, depende do grau de virtude que ela conquistou. Por isso que Jesus fala que você pode viver no mundo, mas não ser do mundo. Porque não é onde o seu corpo está. É onde o seu espírito se encontra, onde a sua evolução, as suas virtudes, o seu nível espiritual, a sua elevação está. É lá que a gente se encontra. Então isso tem que ficar bem claro, bem definido para o espírita. O mundo espiritual, ele é aqui. Eu gosto bastante de ouvir as palestras do Raul Teixeira. E ele é muito feliz, muito do que eu estou falando, eu estou me baseando numa das palestras dele, que ele fala a respeito de céu e inferno. Ele fala que o mundo primitivo, no sentido de mundo natural, obviamente ele fala isso porque está na codificação,
o mundo primitivo, no sentido de original, de natural, de mundo primeiro, é o mundo espiritual. A exceção é o mundo material. Dentro do mundo espiritual, existem vários setores, que são os mundos materializados. Portanto, o mundo materializado, ele se esvai, ele some de vista com o tempo, ele se desagrega, eles desaparecem. Eles são temporários. Assim como nós também somos temporários. É feito um planejamento espiritual, é feito um planejamento reencarnatório no mundo espiritual, e quando a gente reencarna num orbe, num planeta compatível com o nosso grau evolutivo, o nosso espírito retira dali os elementos químicos daquele planeta para construir o perispírito, e o nosso corpo também ele é compatível com aquela evolução, com aquele mundo. E o nosso corpo está preso, ele está imantado naquele planeta exatamente para a gente vir aqui e para a gente trabalhar as nossas provações. E esses 7 bilhões e meio de espíritos, eles estão distribuídos nessas 7 camadas, nessas 7 esferas que estão circundando a Terra. Portanto, gente, é bom que a gente aprenda isso, né? Porque a gente não tenha essas dúvidas. O mundo espiritual é aqui. O mundo físico e o mundo espiritual, eles coexistem. Se uma pessoa, se ela desencarna aqui, em qualquer lugar que nós estejamos, ela desencarna, o que ela vai ver no seu entorno? Espírito. É onde que ela está? No mundo espiritual. O que muda? A vibração está em outra frequência. A mesma coisa são os espectros, né? A luz. A gente enxerga entre o infravermelho e o ultravioleta. Quanto maior a frequência, você não enxerga. Quanto mais para cima, são luzes que a gente não vê. E a única onda eletromagnética visível é a luz. E aí você percebe as cores, né, que estão dentro dessa frequência. Mudou a frequência, fica invisível. Quando um vidente ele consegue enxergar um espírito num ambiente onde os demais não conseguem enxergar, é que o espírito entrou naquela frequência vibratória dele, naquele foco vibratório. Aí ele consegue perceber, ele consegue ver. Já outros não conseguem. Então o mundo espiritual é aqui. E o reino de Deus está dentro de nós. O reino do céu está dentro de nós. São itens que a gente deve nos ater, prestar muita atenção. Dentro do capítulo 3 do Livro dos Espíritos, estou atrapalhando os nomes aqui, do céu e inferno, dê uma olhadinha no item 12 e no item 13. E ele explica algo que muita gente tem dificuldade de entender, que quando o espírito se torna puro, ele não se equipara a Jesus. E nesse livro está escrito isso, nesse item 13. Você vai ver que você percebe as diferenças dos espíritos puros em face das atribuições que Deus dá para eles. De acordo com determinado grau, algum espírito puro, ele vai construir mundos como a Terra, ele vai construir sistemas, como uma galáxia, um sistema planetário, ou uma galáxia, ou outras aglomerações. Mas é tudo de acordo com o grau evolutivo, o grau de desenvolvimento desse espírito. Então são vários estágios, são várias camadas. Então não existe esse céu estático. Esse céu estático ele foi pregado pelo clero, chegou até aqui. E tem sempre um ser antropomórfico no meio, que é um senhor de cajado, idoso, e em volta os anjos ali cantando com trombetas, né, tocando e tudo mais. Essa ideia ficou lá atrás. Ela é inconcebível para os dias de hoje. A ciência mostrou que não existe esse céu para cima e para baixo. Ele não é um céu localizado, um céu físico. Emmanuel, através de Chico Xavier, que psicografou um livro chamado Um Amor, Muitas Vidas, isso em 1938, ele fala que o além não é uma região, é um estado imperceptível para o nosso sistema sensorial. Então está tudo aqui, tudo é uma questão de percepção e tudo é uma questão de elevação moral, de desenvolvimento. E nós estamos aqui exatamente para a gente se desenvolver. Então, gente,
o termo céu ele é muito amplo. Eu fiquei muito feliz com essa escolha, porque a gente acaba estudando mais, né? A gente tem a falsa ideia de achar que a gente já estudou aquilo, a gente sabe. E não sabe. E eu vou a te falar, esse tema sobre céu, ele é enganosamente fácil. Mas ele é muito maior, ele é muito complexo. É bom que a gente dê uma estudada, reflita mais, principalmente agora, como eu disse no início, que estamos passando, que a Terra está de joelho e que tem muita gente negociando com Deus. Eu acho que o momento nunca foi tão presente, nunca foi tão agora, nunca foi tão já, porque são novos tempos, são novas adaptações, são novas realidades. E tudo aquilo, e todas aquelas convicções, tanto do ateu quanto do cristão, do religioso, está sendo colocada à prova. Tá bom, gente? Agradeço pela atenção e até uma próxima. Obrigado.